Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Como estão vocês aí do outro lado? Espero que bem, com saúde e paz no coração. Meu nome é Francisco Silva dos Santos, mas todo mundo me conhece como Chico e tenho hoje 68 anos de idade. Nasci e me criei no interior da Bahia, numa cidadezinha pequena chamada Bom Jesus da Lapa, terra de gente trabalhadora e de fé. Vim para Goiás ainda, rapaz, procurando serviço. E foi aqui, nesse estado de cerrado bonito e céu imenso, que construí minha vida, criei minha família e vivi uma história que preciso contar para você. Antes de começar, queria pedir uma coisinha. Me contem aqui, nos comentários, de qual cidade vocês estão me assistindo e em que horinha do dia encontraram esse vídeo. De manhãzinha tomando café, depois do almoço descansando, ou já de tardezinha, eu leio cada comentário com carinho e fico feliz demais em saber de onde vocês são. E se puderem, cliquem no botãozinho vermelho para se inscrever no canal e ativem o sininho para não perder as próximas histórias. Isso ajuda muito o trabalho aqui. Hoje vou contar uma história sobre lealdade, sobre sacrifício, sobre trabalho honesto e sobre como, às vezes, as pessoas confundem gratidão com interesse, bondade com esperteza. É uma história minha, mas que pode ser a história de tantos trabalhadores desse Brasil. E quero que fiquem até o final, porque o que aconteceu naquele tribunal foi algo que mexeu com todo mundo que estava presente. Peguem seu cafezinho, se acomodem e vamos juntos reviver essa história que mudou minha vida. Minha história começa em 1991, quando eu tinha 39 anos. Eu já estava em Goiás há uns 15 anos. Tinha trabalhado em várias fazendas da região como peão, como ajudante de campo, fazendo o que aparecesse. Tinha me casado com a Luzia, uma moça boa, trabalhadora, que conheci numa festa de igreja. Tínhamos 3 filhos. O Francisco Júnior, que chamávamos de Chiquinho, tinha 12 anos. A Maria das Graças, que tinha 10. E o caçula José, que tinha 8. Morávamos numa casa alugada bem simples em Anápolis. 2 cômodos pequenos, telhado que gotejava quando chovia, mas era nosso cantinho. A Luzia costurava para fora, fazia umas faxinas de vez em quando e eu pegava o trabalho que aparecesse nas fazendas da região. Mas era difícil, viu? Serviço temporário, sem carteira assinada, ganhando por dia, sem garantia nenhuma. Foi quando o compadre Zeca, que trabalhava numa fazenda grande lá para os lados de Goianésia, me avisou. Chico, o patrão aqui está precisando de caseiro, serviço fixo, com casa para morar, salário todo mês. Você não quer tentar? Meu coração deu um pulo. Serviço fixo era o sonho de todo trabalhador. Peguei o endereço, fui lá no dia seguinte. A fazenda se chamava Estância Santa Rita. Era enorme, com plantação de soja, gado, uma sede bonita, casa grande estilo colonial. O dono se chamava Sebastião Ferreira, um senhor de uns 60 anos, viúvo, dono de terras, homem sério, mas justo, como descobri depois. Ele me recebeu na varanda da sede, me fez sentar, ofereceu um café. Me conte sobre você, Chico. O compadre Zeca disse que você é trabalhador, honesto. Contei minha vida, que tinha vindo da Bahia, que tinha família para sustentar, que era acostumado com trabalho pesado, que não tinha medo de serviço. Ele escutou tudo, balançando a cabeça. O trabalho é o seguinte: preciso de alguém para morar aqui na fazenda, cuidar do lugar, abrir e fechar porteiras, cuidar dos animais do terreiro, fazer pequenos reparos, ficar de olho em tudo. A sede fica longe da cidade. Então, preciso de alguém presente, entende?
Tem um quartinho nos fundos onde você pode ficar. O salário é um salário mínimo, mais ajuda de custo para alimentação. E minha família, seu Sebastião? Posso trazer eles? Ele coçou a cabeça, pensativo. O quartinho é pequeno, Chico. Não vai caber confortável, não. Mas olha, você pode dormir aqui de segunda a sexta. E fim de semana vai para casa, para a cidade, fica com a família. Que tal? Meu coração apertou. Ficar longe da Luzia e das crianças a semana inteira? Mas o que eu podia fazer? Era um emprego fixo. Era uma chance de dar estabilidade para eles. Aceito, seu Sebastião. E foi assim que começou. Mudei para aquele quartinho nos fundos da fazenda. Era pequenininho mesmo. Tinha uma cama de solteiro, um armário velho, uma mesinha, um fogãozinho de 2 bocas. O banheiro era do lado de fora, compartilhado com o pessoal que trabalhava na fazenda durante o dia. Mas era um teto, era um lugar. A rotina era pesada. Acordava às 5 da manhã, antes do sol nascer, para soltar as galinhas, os patos, dar comida para os cachorros, verificar se estava tudo em ordem. Abria as porteiras quando o pessoal chegava para... Durante o dia, fazia os reparos que precisava, consertava a cerca, limpava o terreiro, cuidava da horta que o seu Sebastião mantinha perto da sede. Fechava as porteiras no fim da tarde, quando o pessoal ia embora. Ficava ali sozinho a noite toda, de olho em tudo. Semana inteira assim. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta à noite, pegava o ônibus das 6, chegava em Anápolis às 8h30. Ficava sábado e domingo com a família. Domingo à tarde, já tinha que voltar, porque segunda de manhã cedo o trabalho recomeçava. Os primeiros meses foram muito difíceis, meus queridos. A solidão apertava. Ficava ali naquele quartinho pequeno de noite, ouvindo os grilos, os sapos, o vento no cerrado, pensando na Luzia e nas crianças. Me perguntava se estava fazendo a coisa certa, se valia a pena ficar longe dele. Chegava certinho todo mês. A Luzia conseguiu aumentar as costuras, as faxinas. As crianças estavam na escola comendo melhor. Então eu aguentava. Aguentava a saudade, a solidão, o cansaço. O seu Sebastião era um bom patrão. Tratava todo mundo com respeito. Pagava em dia, não gritava, não humilhava. Ele tinha 3 filhos já adultos que moravam na capital, em Goiânia. Vinham visitar de vez em quando, sempre de carro importado, roupas caras, falando de negócios que eu não entendia. Mal olhavam para mim, para os outros trabalhadores. A gente era invisível para ele. Mas o seu Sebastião não era assim. Ele conversava comigo. Às vezes, de noite, quando ainda estava acordado na sede, me chamava para tomar um café, conversar um pouco, me perguntava da família, de como estavam as crianças, se precisava de alguma coisa. Com o tempo, fui virando mais que empregado. Virei uma companhia para ele, que era viúvo e morava sozinho naquela fazenda grande. Ele me contava da vida dele, da esposa que tinha morrido de câncer 10 anos antes, dos filhos que só ligavam quando precisavam de dinheiro. Chico, você é um homem de sorte. Ele me disse uma noite dessas. Tem uma família que te ama, que espera você voltar todo fim de semana. Meus filhos, eles só querem saber da herança. Mal perguntam se estou bem. Fiquei sem saber o que dizer. Apenas escutei, como sempre fazia. Os anos foram passando. 1992, 93, 94. A rotina continuava igual. Eu ali, semana inteira sozinho. Fim de semana com a família. Mas pelo menos estava conseguindo dar uma vida melhor para eles. O Chiquinho terminou a escola,
Arrumou um emprego numa oficina mecânica. A Maria das Graças continuava estudando, sonhava em fazer faculdade de enfermagem. O José era bom de bola, estava no time da escola. Eu acompanhava tudo de longe, só aos fins de semana. Perdi muita coisa da vida deles. Perdi jogos do José, perdi apresentações da Maria na escola, perdi conversas importantes com o Chiquinho quando ele estava virando homem. A Luzia fazia o que podia, criando eles praticamente sozinha durante a semana, e aquilo doía, sabe? Doía saber que eu estava ali, guardando a fazenda de outro homem, enquanto meus filhos cresciam sem mim por perto. Mas não tinha escolha. Era o trabalho que sustentava. Em 1998, o seu Sebastião teve um derrame. Foi de repente, de madrugada. Ele me chamou gritando do quarto dele na sede, e quando cheguei, ele estava caído no chão, metade do rosto torto, sem conseguir falar direito. Liguei para a ambulância, fiquei com ele até chegar, fui junto para o hospital. Os filhos só apareceram no dia seguinte. 3 deles, o Sebastião Júnior, que era advogado, a Laura, que era casada com um empresário, e o Carlos, que mexia com negócios de terra. Chegaram todos estressados, reclamando que tinham largado compromissos importantes para vir, falando de contratar enfermeira particular, de transferir para hospital melhor. Fiquei ali no hospital também, de plantão. O seu Sebastião ficou internado 3 semanas. Quando teve alta, estava diferente. Andava devagar, com bengala, falava um pouco arrastado, mas estava vivo. Os filhos foram embora logo depois que ele saiu do hospital. Disseram que tinham que voltar para suas vidas, que ele estava bem, que era só contratar uma enfermeira. Mas ele não quis enfermeira. Chico fica comigo. Ele disse, teimoso. Chico cuida de mim. E cuidei. Além do trabalho de caseiro, passei a ajudar ele com as coisas básicas. Ajudava ele a se vestir de manhã. Preparava comida mais simples, fácil de mastigar. Ficava de olho nos remédios. Não fiz porque me pagaram extra. Fiz porque gostava dele, porque ele era um bom homem. O seu Sebastião ficou grato. Chico, você é mais filho para mim que meus próprios filhos. Eles só vêm aqui quando querem alguma coisa. Você está aqui, cuidando de mim, sem interesse nenhum. Não é interesse não, seu Sebastião. É respeito. O senhor sempre me tratou bem. Os anos continuaram passando. 2000, 2001, 2002. A saúde do seu Sebastião ia piorando aos poucos. Mais devagar, mais frágil, mais cansado. Mas teimoso, não queria sair da fazenda, não queria ir morar com nenhum dos filhos na cidade. Em 2003, ele me chamou para uma conversa séria. Chico, estou fazendo umas mudanças no meu testamento. Quero que você saiba que não vou te esquecer. Você dedicou anos da sua vida para essa fazenda, para mim. Abriu mão de ficar com sua família para cuidar daqui. Isso vale muito. Seu Sebastião, não precisa. Já faço isso porque o senhor me paga. Já é mais do que justo. Chico, você merece mais. E vou garantir isso. Não dei muita importância na época. Achei que era conversa de velho, que ele estava emotivo. Mas em 2007, ele teve outro derrame. Esse foi mais forte. Ficou internado 1 mês. Saiu muito debilitado. Não conseguia mais andar sozinho. Precisava de cadeira de rodas. Os filhos apareceram de novo. Ficaram uns dias. Contrataram uma enfermeira dessa vez. Mas a enfermeira ficava só durante o dia. De noite, era eu quem cuidava. Meus queridos, vocês já cuidaram de alguém doente? Já trocaram fralda de adulto? Já deram banho em alguém que não consegue se mexer sozinho?
Já passaram noites acordados porque a pessoa precisa de ajuda? Me contem nos comentários, porque não é fácil, é cansativo, é desgastante. Mas eu fazia com carinho, porque aquele homem tinha sido bom comigo durante anos. O seu Sebastião faleceu em 2010, com 79 anos. Foi dormindo, sem dor. Eu estava no quartinho quando a enfermeira me chamou de madrugada. Ele se foi, seu Chico, pacificamente. Fui até o quarto, vi ele ali, quieto, parecendo que estava apenas dormindo. Chorei. Chorei porque tinha perdido não apenas o patrão, mas um amigo, alguém que me respeitava, que conversava comigo como igual. O velório foi grande. Muita gente da região, fazendeiros, políticos, amigos antigos. Os 3 filhos estavam lá de preto, recebendo pêsames, chorando. Eu fiquei no fundo, quieto, apenas prestando minhas homenagens. Depois do enterro, o filho mais velho, o Sebastião Júnior, que era advogado, me chamou. Chico, obrigado por ter cuidado do meu pai todos esses anos. A fazenda vai ser vendida, então você tem 1 mês para sair do quartinho e procurar outro lugar para trabalhar. Vamos pagar suas verbas rescisórias certinhas, tudo conforme a lei. Senti um aperto no peito. 19 anos ali, e de repente tinha que ir embora. Mas entendi, era normal. Concordei, agradeci, fui embora. 1 mês depois, quando estava terminando de arrumar minhas coisas no quartinho, preparando para sair, recebi uma ligação de um advogado diferente, não o filho do seu Sebastião. Seu Francisco Silva dos Santos? Sou o doutor Henrique Alvares, advogado responsável pelo testamento do senhor Sebastião Ferreira. O senhor está mencionado no testamento. Precisa vir ao escritório assinar uns papéis. Eu? No testamento? Fiquei confuso. Deve ser engano. Não é engano, não. O senhor foi beneficiado. Por favor, compareça ao escritório amanhã às 10 horas. Fui. No escritório, o doutor Henrique me recebeu, me fez sentar, abriu uma pasta. Senhor Francisco, o falecido Sebastião Ferreira, deixou para o senhor, em testamento registrado, a quantia de R$ 50.000 e uma caminhonete Toyota Hilux, ano 2009, que está registrada no nome da fazenda. Quase caí da cadeira. R$ 50.000? Uma caminhonete? Não podia ser verdade. O doutor mostrou os papéis. Está aqui. Tudo registrado em cartório, datado de 2008. Ele especifica: para Francisco Silva dos Santos, meu caseiro e amigo leal de 19 anos, deixo R$ 50.000 e a caminhonete Hilux, como forma de gratidão por sua dedicação, lealdade e cuidado, especialmente nos meus últimos anos de vida. Chorei ali mesmo, na frente do advogado. Não consegui segurar. O seu Sebastião tinha lembrado de mim, tinha reconhecido meu trabalho, minha dedicação. Mas o doutor ficou sério. Preciso avisar o senhor de uma coisa. Os filhos do falecido, quando souberam dessa disposição testamentária, ficaram muito insatisfeitos. Eles entraram com uma ação judicial contestando o testamento, alegando que o senhor manipulou o pai deles. Se aproveitou da condição de saúde fragilizada dele. O coração gelou. Manipulei? Eu? Eles estão alegando que o senhor induziu o falecido a incluir o senhor no testamento, que o senhor era interesseiro, que se aproveitou da proximidade e da vulnerabilidade do falecido. Foi marcada uma audiência no tribunal para daqui a 2 meses. Saí daquele escritório arrasado. Arrasado não pelo dinheiro ou pela caminhonete, mas pela acusação. Ladrão, vagabundo, safado, vigarista sem caráter. Eram essas as palavras que os filhos do seu Sebastião estavam usando para me descrever no processo.
segundo o advogado me contou. Contei tudo para a Luzia quando cheguei em casa. Ela ficou revoltada. Chico, você se matou de trabalhar 19 anos, ficou longe da gente, perdeu tanta coisa dos meninos, cuidou daquele homem nos últimos anos como se fosse da família. E agora esses filhos ingratos têm coragem de te acusar? Os meninos também ficaram revoltados. O Chiquinho, já com 31 anos, casado com um filho, disse: Pai, a gente vai nessa audiência com o Senhor. Vamos mostrar para aquele povo quem o Senhor é de verdade. Os 2 meses até a audiência foram terríveis. Não conseguia dormir. Ficava pensando no que iam falar de mim, como iam me humilhar. Contratei um advogado, com o pouco dinheiro que tinha guardado. Um doutor chamado Paulo Mendes, que me disse que ia fazer o melhor possível, mas que ia ser difícil, porque os filhos do seu Sebastião tinham advogados e influência. O dia da audiência chegou. Era uma segunda-feira de manhã. A Luzia, os 3 filhos e até alguns netos vieram comigo. Entramos no tribunal, aquele prédio grande, imponente, cheio de gente de terno. Na sala de audiência, do outro lado, estavam os 3 filhos do seu Sebastião com seus advogados caros. Eles me olharam com desprezo quando entrei, como se eu fosse lixo, como se não valesse nada. O juiz entrou, todos se levantaram. Era um homem de uns 50 anos, de óculos, expressão séria. Sentou, bateu o martelo. Vamos iniciar a audiência de contestação de testamento. Processo número tal. As partes estão representadas? Os advogados confirmaram. O juiz olhou para os papéis. Depois olhou para mim. Senhor Francisco Silva dos Santos, o senhor está sendo acusado pelos herdeiros legítimos do falecido de ter manipulado o testador, aproveitando-se de sua condição de saúde fragilizada, para obter benefício indevido. O que o senhor tem a declarar? Levantei, com a voz tremendo. Excelência, eu trabalhei 19 anos para o senhor Sebastião. Fiz meu serviço com honestidade, com dedicação. Nunca pedi nada além do meu salário. Ele me deixou esse dinheiro e essa caminhonete porque quis, porque achava que eu merecia. Eu nunca manipulei ninguém. O advogado dos filhos, um homem de terno cinza caro, se levantou. Excelência, os herdeiros legítimos contestam essa versão. Alegam que o réu, um trabalhador simples, sem educação formal, se aproveitou da proximidade física com o falecido, especialmente após os derrames que debilitaram sua capacidade de discernimento, para influenciá-lo a incluir uma disposição testamentária completamente desproporcional. Desproporcional? Gritei, sem conseguir me controlar. 19 anos da minha vida. 19 anos longe da minha família. Isso não vale R$ 50.000. O juiz bateu o martelo. Ordem, senhor Francisco. O senhor terá oportunidade de se defender. Mantenha a compostura. Sentei, respirando pesado, sentindo as lágrimas queimarem. Meu advogado, o doutor Paulo, se levantou. Excelência, as acusações são infundadas. Meu cliente é um trabalhador íntegro que durante quase 2 décadas serviu a família do falecido com lealdade. O testamento foi elaborado em 2008, quando o falecido estava em plena capacidade mental, conforme atestam laudos médicos que apresentaremos. O advogado dos filhos retrucou. Excelência, o falecido havia sofrido um derrame grave em 1998 e outro em 2007. Estava fragilizado, vulnerável, dependente dos cuidados do réu. É óbvio que houve manipulação. A audiência continuou.
Argumentos de um lado e do outro. Eu ali, sentindo meu mundo desmoronar. Os filhos do seu Sebastião me olhavam com aquele desprezo como se eu fosse um criminoso. Foi quando o juiz perguntou: Os herdeiros têm testemunhas? Temos, Excelência. Gostaríamos de chamar a senhora Marlene Conceição Ferreira, irmã do falecido. Entrou uma senhora de uns 70 anos, bem vestida, cabelos brancos bem arrumados. Ela jurou dizer a verdade e sentou. Senhora Marlene, a senhora conhecia o réu? Conhecia. Ele era o caseiro da fazenda do meu irmão. A senhora visitava seu irmão com frequência? Visitava sim, pelo menos uma vez por mês. E qual era a relação do seu irmão com o réu? Ela olhou para mim com frieza. Meu irmão era um homem bom demais. Confiava nas pessoas demais. Esse homem aí se aproveitou disso. Ficava no ouvido do meu irmão, especialmente depois dos derrames, falando que os filhos não prestavam, que só queriam herança, que ele devia agradecer quem realmente cuidava dele. Manipulação pura. Isso é mentira! Gritei, levantando. Eu nunca falei mal dos filhos dele para ele. Nunca! O juiz bateu o martelo de novo. Senhor Francisco, última advertência. Meu advogado tentou contra-argumentar, mas a testemunha manteve a história. Era mentira, mas era a palavra dela contra a minha. Quando ela saiu, pensei que estava tudo perdido. Mas então, meu advogado se levantou. Excelência, a defesa gostaria de chamar 3 testemunhas que vieram espontaneamente depor a favor do réu. O juiz acenou. Pode chamar. Meu advogado foi até a porta e chamou. Entraram 3 pessoas que eu não esperava ver ali. Eram trabalhadores da fazenda, gente que trabalhou junto comigo durante anos. O Zeca, que foi quem me indicou para o trabalho. A dona Benedita, que era cozinheira na fazenda. E o João Pedro, que era o capataz. O juiz pareceu surpreso. Testemunhas da defesa? Sim, Excelência. Pessoas que trabalharam na fazenda e conviveram com o réu e com o falecido durante anos. Chamaram o Zeca primeiro. Ele jurou, sentou e começou a falar. Meu nome é José Carlos Pereira. Trabalho na fazenda Santa Rita faz 25 anos. Conheço o Chico desde que ele chegou lá. Excelência, eu nunca vi trabalhador mais honesto, mais dedicado. Ele ficava ali sozinho a semana inteira, cuidando de tudo. Eu via a tristeza dele quando falava da família, de como era duro ficar longe. Mas nunca reclamou, nunca pediu nada. E a relação dele com o falecido? O seu Sebastião gostava muito do Chico. Sempre tratou ele com respeito. Depois dos derrames, quando ficou mais debilitado, o Chico cuidou dele como um filho cuida de pai. Eu vi, Excelência. Vi ele ficando noites acordadas quando o seu Sebastião passava mal. Vi ele limpando, dando banho, fazendo comida especial. Não era obrigação dele, mas ele fazia. O Chico alguma vez falou mal dos filhos do falecido? Nunca. Pelo contrário, quando eles vinham visitar, o Chico ficava quieto no canto dele, respeitoso. Nunca se meteu em assunto de família. Obrigado. Chamaram a dona Benedita. Ela tinha trabalhado na fazenda por 15 anos antes de se aposentar. Excelência, eu conheci o Chico bem. Era um homem calado, trabalhador. Nunca vi ele beber, nunca vi ele faltar serviço, nunca vi ele ser desrespeitoso. E vi como ele cuidava do seu Sebastião nos últimos anos. Aquilo não era trabalho, era amor mesmo, de gente que se importa. E, por fim, chamaram o João Pedro, capataz. Ele era um senhor de uns 60 anos. Trabalhava na fazenda havia décadas. Excelência,
Eu era o capataz. Era responsável por todos os trabalhadores. O Chico era o melhor que já tive. Nunca deu problema, nunca reclamou, nunca pediu nada. E quando o seu Sebastião ficou doente, ele assumiu responsabilidades que não eram dele. Cuidou daquele homem até o último dia. Os filhos do seu Sebastião mal apareciam, mas o Chico estava lá, todo dia, toda noite. Depois dos 3 depoimentos, o juiz ficou pensativo. Virou para o advogado dos filhos. A parte tem algo a dizer? O advogado estava visivelmente desconfortável. Excelência, esses são empregados, pessoas simples que certamente têm simpatia pelo réu. Não são testemunhas imparciais. Mas o juiz o cortou. Advogado, são testemunhas que conviveram diariamente com as partes envolvidas. Seus depoimentos são extremamente relevantes. Então ele olhou para mim. Senhor Francisco, o senhor mencionou que ficou 19 anos longe da família durante a semana. Sua família está presente? Está, Excelência. Gostaria de ouvi-los. Meu advogado chamou a Luzia. Ela foi até a frente nervosa, nunca tinha pisado num tribunal. Jurou, sentou. Senhora Luzia, a senhora é esposa do réu? Sou, Excelência. Casada com ele faz 42 anos. Me conte sobre esses 19 anos que ele trabalhou na fazenda. Ela respirou fundo e começou a falar. Sua voz tremia, mas era firme. Excelência, foram os anos mais difíceis da nossa vida. O Chico ia embora segunda de manhã, só voltava sexta à noite. Eu criei nossos 3 filhos praticamente sozinha. O Chico perdia tudo, Excelência. Perdia os jogos de futebol do José. Perdia as apresentações da Maria na escola. Perdia as conversas com o Chiquinho quando ele era adolescente e precisava do pai. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Tinha noite que eu via ele chegar na sexta e ele estava acabado, Excelência, cansado, triste, com saudade. Ele sofria por ficar longe da gente, mas aguentava porque era o trabalho que sustentava a família. E agora, esses filhos do patrão dele, que mal visitavam o próprio pai, têm coragem de dizer que meu marido é vigarista? Que ele manipulou alguém? Meu marido é o homem mais honesto que eu conheço. Ela não conseguiu continuar. Estava chorando muito. O juiz esperou ela se acalmar. Obrigado, senhora. Pode voltar. Depois foi a vez do Chiquinho. Ele foi até a frente e, quando começou a falar, sua voz estava carregada de emoção. Excelência, meu nome é Francisco Silva dos Santos Júnior. Tenho 31 anos. Sou filho do réu. Me fale sobre seu pai. Meu pai é meu herói, Excelência. Ele se sacrificou por nós a vida toda. Eu cresci sem ter meu pai em casa durante a semana. Via ele só nos fins de semana. E mesmo assim, ele chegava cansado, mas sempre arranjava tempo para brincar com a gente, para conversar. Quando eu tinha 14 anos e entrei numa fase difícil, comecei a andar com amigos errados. Quem me salvou? Meu pai. Nos poucos momentos que tinha comigo, ele conversava, me aconselhava, me mostrava o caminho certo. Ele pausou, limpando as lágrimas. Meu pai nunca foi vigarista, nunca foi ladrão. Ele é trabalhador, honesto. Sacrificou a própria vida para dar uma vida melhor para nós. E se o patrão dele reconheceu isso e quis agradecer, é porque viu o mesmo que a gente vê. Um homem bom de caráter, que merece todo o respeito desse mundo. Quando voltou, me abraçou, chorando. Eu também chorei. A Maria e o José deram depoimentos parecidos. Falaram sobre como eu fazia falta durante a semana, sobre como era duro crescer sem o pai presente, mas sobre como nunca duvidaram do meu amor,
do meu caráter, da minha dedicação a eles. Depois de todos os depoimentos, o juiz pediu um intervalo. Ficamos esperando do lado de fora por 1 hora. A Luzia segurava minha mão, os meninos ficavam ao meu redor. A gente não falava nada, apenas esperava. Quando voltamos, o juiz tinha uma expressão diferente, mais humana. Ouvi todos os depoimentos. Analisei as provas apresentadas. Olhou para os filhos do Sebastião. Os herdeiros alegam manipulação, aproveitamento de vulnerabilidade. Mas os depoimentos que ouvi aqui hoje pintam um quadro completamente diferente. Pintam o quadro de um trabalhador dedicado que durante 19 anos abdicou de convívio familiar para servir com lealdade. Que nos últimos anos de vida do falecido, quando este mais precisou, prestou cuidados que iam muito além de suas obrigações contratuais. Virou para mim: Senhor Francisco, está claro para mim que o senhor não manipulou ninguém. Que o falecido, em plena consciência e capacidade mental, quis reconhecer seu trabalho, sua lealdade, seu sacrifício. E que esse reconhecimento está mais do que merecido. Bateu o martelo. Portanto, julgo improcedente a ação de contestação de testamento. O legado deixado pelo falecido Sebastião Ferreira ao senhor Francisco Silva dos Santos, de R$50 mil e uma caminhonete Toyota Hilux, é legítimo e será mantido conforme disposição testamentária. Não consegui processar direito. Ganhei? O juiz continuou, e agora sua voz estava mais suave. E se me permite um comentário pessoal, fora do estrito protocolo judicial, os verdadeiros herdeiros aqui presentes deveriam sentir vergonha. Vergonha de questionar o caráter de um homem que claramente cuidou melhor do pai deles do que eles próprios cuidaram. O senhor Francisco, que este legado seja o começo de dias melhores para o senhor e sua família. O senhor merece cada reconhecimento. E honra o seu patrão com sua honestidade e dedicação. A escrivã, que estava sentada anotando tudo, parou de escrever e limpou os olhos. Vi que ela estava chorando também. Várias pessoas na sala estavam emocionadas. Quando saímos do tribunal, minha família me abraçou. Todos chorando, todos aliviados, todos felizes. Os filhos do seu Sebastião passaram por nós de cara fechada, derrotados, humilhados, mas não liguei. Eles nunca conheceram o pai de verdade, nunca viram o homem bom que ele era. Naquela noite, em casa, reunimos toda a família, filhos, netos, até alguns vizinhos que sempre nos apoiaram, e agradecemos a Deus. R$50 mil e uma caminhonete. Parecia um sonho impossível. Com aquele dinheiro, conseguimos dar entrada numa casinha nossa, pequena, mas nossa, também em Anápolis. A caminhonete eu uso até hoje, cuidando dela com todo carinho, lavando todo fim de semana, porque foi presente de um amigo, de alguém que me respeitou e me valorizou. Hoje, aos 68 anos, aposentado, moro nessa casinha com a Luzia. Os filhos estão bem, cada um com sua vida, seus empregos, suas famílias. Os netos estão crescendo bonitos e saudáveis, e toda vez que lembro do seu Sebastião, que penso nele, agradeço. Agradeço pela oportunidade que ele me deu, pelo respeito com que sempre me tratou, pelo reconhecimento final que me deu mesmo depois de morto. Às vezes passo na frente da fazenda Santa Rita. Foi vendida, tem outros donos agora. O quartinho dos fundos onde morei 19 anos foi reformado, virou depósito. Mas quando olho para aquele lugar, não sinto tristeza, sinto orgulho. Orgulho de ter cumprido meu dever, de ter sido leal, de ter trabalhado com honestidade. Meus queridos,
Se vocês chegaram até aqui, muito obrigado mesmo por me ouvirem. Quero deixar algumas reflexões com vocês. Primeiro, trabalho honesto sempre vale a pena. Sempre. Pode demorar, pode ser difícil, pode parecer que ninguém está vendo, mas alguém vê. Deus vê. E no fim, de um jeito ou de outro, a recompensa vem. Segundo, sacrifício pelos nossos filhos, pela nossa família, nunca é em vão. Sim, perdi tempo com eles. Sim, doeu ficar longe. Sim, tenho arrependimentos. Mas fiz o que tinha que fazer, o que podia fazer. E hoje eles entendem. Eles valorizam. Eles me amam. E isso vale mais que qualquer dinheiro. Terceiro, às vezes vamos encontrar gente que vai nos acusar, que vai tentar manchar nosso nome, nossa reputação. Especialmente quando formos recompensados por algo. Vão dizer que não merecemos, que manipulamos, que somos vigaristas. Mas a verdade sempre prevalece. Pode demorar, pode ser doloroso, mas prevalece. E quarto, gratidão é rara, mas quando aparece, é das coisas mais bonitas do mundo. O seu Sebastião foi grato. Reconheceu meu trabalho, minha dedicação e me recompensou. Não porque eu pedi, mas porque era justo. E isso me ensinou que devemos sempre ser gratos com quem nos serve bem, com quem nos ajuda, com quem está ao nosso lado. Se vocês entenderam a mensagem dessa história, se vocês valorizam trabalho honesto, sacrifício, lealdade, escrevam nos comentários a palavra honra. Quero ver quantas pessoas de caráter estão me assistindo, pessoas que entendem o valor do trabalho digno. E compartilhem esse vídeo. Compartilhem com aquele amigo que está desanimado com o trabalho, achando que honestidade não vale nada. Compartilhem com aquele parente que está sendo injustamente acusado de alguma coisa. Compartilhem para mostrar que no final, sempre, a verdade vence e o caráter se mostra. Um abraço enorme no coração de cada um de vocês. Obrigado por me ouvirem, por não me julgarem, por entenderem que ser caseiro, ser trabalhador braçal, ser empregado, não faz de ninguém menos digno, menos honrado, menos merecedor de respeito e reconhecimento. Fiquem com Deus, meus queridos, e lembrem-se sempre, trabalhem com honestidade, cuidem das pessoas com respeito, sejam leais, sejam dedicados, e a vida, de um jeito ou de outro, no tempo certo, recompensa. Pode não ser com dinheiro, pode não ser com bens materiais, mas recompensa. Recompensa com paz de consciência, com cabeça erguida, com dignidade intacta. E isso não tem preço. Um beijo grande desse velho caseiro que guardou porteiras durante 19 anos e aprendeu que Deus tudo vê, que a justiça, quando bem feita, enxerga a verdade, e que trabalho honesto nunca, nunca é em vão. Até a próxima história, meus queridos. E continuem sendo pessoas de bem nesse mundo que às vezes parece tão injusto. Honra, sempre honra.